Você está escutando o especial do mês do horror do Masmorra Cast. Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, mais um programa ao vivo, para quem está ao vivo assistindo a gente, do mês do horror. Eu sou Angélica Hellish. E eu sou o Marcos. Olá, Marcos, a gente está aqui, para falar sobre um tema que quem acessou aqui ao vivo já está sabendo, que é falar sobre um pouco sobre essa questão da transmissão das rádios, histórias de terror, porque tem um livro muito legal, né, Marcos? Sei que você vai comentar um pouco sobre ele também, e você estava lendo sobre um programa que fez muito sucesso no Brasil, chamado Incrível, Fantástico, Extraordinário. Esse programa aí, gente, era da Rádio Tupi, né? E o Marcos até pegou um livro, assim, até comentou comigo. Eu falei, putz, que coisa interessante, né, meu? Porque a gente aqui dos 50 anos de idade, a gente acessou muito rádio ainda. Não desta maneira, né? A gente vai falar um pouco como é que era essa dinâmica, mas, pô, se você é fã de podcast e hoje em dia é fã de True Crime, pô, a gente tem aquele podcast, o Marcos talvez não conheça, mas eu conheço muito bem, que é da Deia, né? Do Não Inviabilize, que ela lê cartas, correspondências, vamos colocar assim, né? E-mails de causos que as pessoas contam para ela. E ela separou por tópicos. Tem o picolé de limão, luz acesa, amor nas redes. Então, é uma coisa que, cara, isso daí não surgiu agora. Uma coisa que surgiu há muito tempo atrás. E a gente vai comentar um pouquinho e vamos focar principalmente neste programa que era sensacional. Vou tocar para vocês um pouquinho depois, tá? O Incrível, Fantástico, Extraordinário, né, Marcos? Uhum. Olha, para a gente ter uma ideia do alcance que esse programa teve ao longo do tempo, basta dizer que a expressão incrível, fantástico, extraordinário é usada até hoje. Quando você vê alguma coisa que ela é muito impressionante, você fala, caramba, isso daí é incrível, fantástico, extraordinário. Você já ouviu isso? E essa expressão foi popularizada e entrou ali no gosto popular e é usada até hoje por conta justamente do título desse programa. É uma coisa interessante para quem é mais jovem e não, até para nós, que na nossa idade também a gente não pegou exatamente isso, né? Esse programa que a gente vai falar, ele foi ao ar final dos anos 40 até início dos anos 60, digamos assim. Foi um período de mais ou menos 12 anos com algumas interrupções. A gente também não pegou isso, mas a gente pegou depois, por exemplo, Eli Correia. Quem tem a nossa idade talvez vai lembrar dos causos que o Eli Correia contava. Quem, por exemplo, pegou programas como, por exemplo, até essa questão dos casos especiais da Rede Globo, o sucesso que esse programa teve, esse programa de rádio teve, ele meio que abriu caminho para essa coisa do horror e do fantástico na mídia brasileira. Coisa curiosa. O horror, ele já está presente no rádio, o horror, o suspense, nos Estados Unidos já estava. Você tem vários programas de transmissões radiofônicas que atores e atrizes faziam leituras ou dramatizavam histórias de horror e de suspense. A gente citou Agnes Moorehead quando falamos ali no nosso podcast de Além da Imaginação, né? Que ela teve que repetir o Sorry Wrong Number 9 vezes, se eu não me engano. Né? Sim. No rádio brasileiro, isso não existia até o ano de 1947. Você tem esse cara, o Henrique Forés Domingues. Henrique Forés Domingues. Ele era um radialista, ele é um cara que nasceu no início do século XX e faleceu nos anos 80. Ele era músico e cantor, ele começou na música nos anos 20, num grupo que teve no início o Braguinha, né, aquele grande compositor Braguinha, o Henrique Brito, e o grupo chamava Flor do Tempo. Mais pra frente, esse grupo muda de nome para Bando de Tangarás e entra um cara no grupo, um tal de Noel Rosa. As pessoas devem imaginar, né, devem conhecer Noel Rosa, né, esse grande compositor, esse nome ímpar, né, da música brasileira. Em 33, esse
cara, o Henrique Forés Domingues, ele usa o apelido, né, de Almirante. Ele vai receber esse apelido no rádio e o pessoal chamava, né, ele de a maior patente do rádio brasileiro. Porque ele era um grande sucesso. Esse cara depois, que ele sai desse grupo musical nos anos 30, ele faz músicas de carnaval, ele tem uma carreira solo de cantor e compositor. Músicas que fazem sucesso, inclusive. Conhecidas até hoje. Mas ele também vai para o rádio. Ele era um grande pesquisador, ele tinha um arquivo muito grande e ele foi amigo, obviamente, do Noel Rosa, porque cantaram juntos no mesmo grupo, e ele tem um programa de rádio chamado Nos Tempos de Noel Rosa, em que ele fala da vida do Noel e da toda a cena musical ali, né, do Rio de Janeiro. Esse programa de rádio é um sucesso tremendo, vai virar depois livro, publicado, se não me engano, pela editora Francisco Alves, se eu não me engano, e o livro é famoso, tem várias reedições, é um clássico. É transmídia, né? Porque foi para quadrinho, livro, televisão. Isso, não, mas eu tô falando ainda do Tempo de Noel Rosa. Ah, sim. Né, que virou livro e tudo mais, virou documentário, enfim. Depois, ele começa a pensar, já na Rádio Tupi, ele começa a pensar num outro programa musical que ele poderia fazer, porque ele tinha um programa também em que ele falava sobre as bandas de carnaval e as bandas de música brasileiras, né? Ele tinha um arquivo muito grande sobre... contextualiza, isso daí foi em que ano, mais ou menos, né? Isso aí é anos 40. Anos 40, né? Isso. Depois que termina o programa que ele tinha sobre as bandas de músicas brasileiras, bandas de carnaval e etc., ele pensa num outro produto aí, né? E ele tem essa ideia de fazer um programa que era o seguinte: os leitores iriam mandar cartas contando casos envolvendo coisas fantásticas, extraordinárias, sobrenaturais. Um detalhe, o Almirante, ele dizia, né, na introdução do programa, que não quer fazer sensacionalismo, ele não queria fazer sensacionalismo. As histórias tinham que ser histórias verdadeiras e ele pedia que... De fantasma, né, verdadeiras. Histórias verdadeiras, de fantasmas e de aparições sobrenaturais, né? Os ouvintes tinham que mandar o nome, o endereço, todos os dados pessoais, o máximo que eles pudessem. Eles mandavam uma equipe para averiguar, né? Só que legal, a pessoa que mandou uma história de fantasma, então vai mandar uma equipe para averiguar, muito bom. Isso. Só que, na prática, quando o programa ia ao ar, esses casos eram contados pelo Almirante, ele não era um programa com a cara jornalística. Pelo seguinte, eles eram depois, as cartas enviadas, elas eram roteirizadas, né, por um cara que trabalhava na Rádio Tupi, né, e você tinha acompanhamento de atores ali do rádio que trabalhavam na rádio, ou atores contratados ajudavam na dramatização. Você tinha toda a equipe de efeitos sonoros da rádio, criava os efeitos ali de som, climáticos ali para dar aquele clima. Tinha acompanhamento da orquestra que tocava na rádio, a orquestra que a rádio tinha, né? E o maestro ali da casa fazia arranjos também, né? E etc. O companheiro dele, que era o roteirista, era o José Mauro, né? O maestro ali era o Aldo Taranto, né? O maestro ali da Rádio Tupi da época, começou em 47 o programa, e a linguagem usada, ela estava muito mais perto da literatura de fantástica e literatura de horror. Era uma linguagem muito literária, não era uma linguagem jornalística. E com essa dramatização, com os efeitos sonoros, com a participação da orquestra, ele tinha um tom narrativo, muito mais narrativo, literário, do que um tom de uma cobertura muito séria jornalística. E as pessoas adoravam, porque você tinha histórias, como você mesma falou, a maior parte das histórias tinha a ver com aparições de fantasmas, de mortos-vivos,
mortos-vivos, eram maldições que as pessoas recebiam e se cumpriam, eram profecias que eram feitas no leito de morte e depois o espírito da pessoa voltava para cumprir a profecia. Era pessoas que desdenhavam, né, de mortos, e os mortos vinham aparecer para tomar satisfação. Tem um caso maravilhoso, só para citar um exemplo, do soldado que ele é obrigado a ficar lustrando a estátua de um certo comandante lá falecido. E ele tá muito pé da vida, e ele começa, sei lá, a cuspir na estátua de raiva, a xingar, e zoar com a estátua, porque ele tava muito bem, era uma estátua enorme, né? E ele tinha que ficar lustrando aquilo, e você sabe, no exército, você lustrar uma coisa tem que lustrar mesmo, tem que sair brilhando. Se tiver uma manchinha, você tá lascado, você fica de castigo, fica lá, né? E aí ele tanto fica zoando com a estátua, um belo dia, quando ele está sozinho ali de noite, fazendo guarda no quartel, tá chovendo, uma noite escura, muito fria, é claro que o fantasma lá do comandante aparece para ele, né? Para tomar satisfação. Você tem esse é um exemplo de um dos casos, e você tem muitos outros casos envolvendo... E detalhe, uma coisa importante também, o Almirante e a equipe dele na Rádio Tupi, sempre que eles podiam, eles puxavam um pouco pro lado do terror. Eles davam... as pessoas têm fascínio, né, pelo terror, pô. Uhum, exato. Então, e detalhe, esse programa, por conta dele ter um pouco essa característica de contar histórias sobrenaturais, puxando sempre que possível para o lado do terror, ele foi o programa pioneiro na mídia brasileira de trazer o terror. Uhum, sim. O sobrenatural e o terror. Quando eu falei transmídia é porque eu viajei, né? Porque tu tava falando do programa dele, do Noel Rosa, né? Porque esse programa aqui, ele realmente, ele teve outros também, ele passou para outras mídias diferentes, né? Pro quadrinho e tal, né? Em 51, a editora Cruzeiro, as edições Cruzeiro, reúne esses casos. Na verdade, o texto produzido pelo roteirista do programa em cima das cartas. E esse texto depois ele é publicado em coletânea, em livro. Tem um livro, o primeiro livro é de 51, pelo Cruzeiro, e em 89, que é o livro que eu tenho, a Francisco Alves lança um segundo livro contando mais alguns casos. Ao todo, ao longo dos 12 anos que o programa esteve no ar, com algumas interrupções, foram mais de 1.000 casos. Né? Caramba! Contados. E aí, como você mesma falou, depois ele virou livro em 51, em 69 ele vira um filme, né, dirigido pelo Adolfo Schadler. Eu não assisti o filme, infelizmente. Nem eu também. Né? O Almirante, que é o criador, né, o Henrique Forés Domingues, o Almirante, ele participa também do filme. Tem o Mário Lago narrando o filme, Fábio Sabag participa, enfim. Tem uma coisa interessante, o Mário Lago participa do filme como narrador. Depois, já nos anos 80, o Fantástico vai fazer um quadro chamado também Incrível, Fantástico, Extraordinário, com o Mário Lago narrando. Cara, isso é sensacional, né? O Mário Lago, malandro, muito legal. Em 69, tem 2 edições de uma revista em quadrinhos. A editora era uma editora chamada Fase. As HQs, elas eram em preto e branco, e elas pegavam algumas das histórias que apareceram no programa e eram transpostas para quadrinho. Pena que ela teve só 2 edições, é uma editora pequena, é uma editora pouco conhecida e deve ser bem difícil de achar, inclusive, um exemplar. Eu nunca tive, eu trabalho com livro, não sei se as pessoas sabem, eu sou livreiro há muitos anos. Eu, infelizmente, nunca tive um exemplar na mão, gostaria muito. Né? E depois, na própria TV Tupi, mais para frente, o programa teve uma curta vida na televisão. Uhum. Porque vamos lembrar que a gente está falando das origens, inclusive, da TV, né? No Brasil, né, etc. Assim. Sim, o programa de TV, se eu não me engano, ele foi entre 64 e 65, uma coisa assim. Ele deu origem depois também, você teve coluna de jornal no jornal O Dia, nos anos 60. Começou, outra coisa interessante, nos anúncios de televisão
e por anúncios publicitários, volta e meia, você via a frase, olha, esse carro ele é incrível, fantástico, extraordinário, esse sabonete virou enredo de escola de samba também nos anos 70. E para finalizar, na Rede Manchete, nos anos 90, você teve um quadro chamado Incrível, Fantástico, Extraordinário, só que aí ele não usava os causos que foram do programa, eles usavam outros causos, mas o formato era todinho. Pô, tem a pata do macaco, cara. Sim. E tal, mas eles aproveitaram o hype, né? Tem isso, né? De você já ter uma coisa consolidada, né? O brasileiro ama conhecer causos de horror, de terror, pô. Eu lembro na minha infância, vizinho aqui da minha mãe, era um senhorzinho, né? Já faleceu há muitos anos. Ele ficava contando umas histórias de lobisomem, tá ligado? De avistamento de lobisomem. Pô, isso daí fascina a gente pra caramba, né? É interessante isso que você citou. Muitos dos causos que eram contados no programa do Almirante, eles eram passados no interior. Vários casos tinham esse sabor aí dessas histórias que as pessoas do interior contavam ali na beira da fogueira, na porta de casa. Na verdade, esse hábito de contar histórias de fantasmas, histórias sobre... O brasileiro, ele tem essa coisa... Tanto é que se você for pensar, você pega essa coisa da crença na vida após a morte, o espiritismo, por exemplo, o kardecismo, floresceu no Brasil mais do que no país de origem, que é a França. Então, para o brasileiro, sobretudo por essa nossa tradição interiorana também, que a gente tem muito em São Paulo, em Minas, em vários locais do Nordeste, né, do Brasil todo, você tem essa coisa do interior, das pessoas se reunirem para contarem essas histórias de Até hoje, Marcos, esse fascínio assim, eu sou uma pessoa que consumo muito podcast, né? Assim, não tanto quanto tem gente que consome muito mais que eu, né? Mas eu digo assim, eu me considero uma pessoa que gosta de ouvir podcast, assino muitos feeds, né? Tenho meus podcasts favoritos. Eu falei da ideia aqui do Não Inviabilize, que é muito legal, muito famoso. Pô, mas tem podcasts de true crime pra tudo quanto é lado. Tem podcasts que eles fazem storytelling, né? Como se você tivesse numa cidade inventada. Então as pessoas amam, entendeu? Isso daí é uma coisa que vem da rádio. É um fascínio, entendeu? Que apesar das pessoas falarem que a rádio morreu, a rádio morreu. Então, o cerne, né? O que consiste o fascínio do ser humano de escutar histórias, né? É uma coisa que permanece e é vivo. O storytelling no rádio, digamos assim, ele é gestado pelo Almirante nesse programa Incrível, Fantástico, Extraordinário. Sim. E isso é uma coisa muito interessante, o quanto depois isso tem influência até hoje. O rádio ele volta, depois da internet, com o podcast, principalmente, a verdade é o podcast e outras mídias que você tem na internet de áudio, né? Elas meio que são o rádio voltando. O rádio não morreu, ele apenas mudou de suporte, digamos assim, claro. de meio de transmissão, porque todo digamos assim, a linguagem, a gramática que você tinha dos programas de rádio, ela tá de volta hoje no podcast, por exemplo. Eu sempre achei que o podcast brasileiro, já falei, desculpa, só pra, né? Podcast brasileiro, ele tem muito a ver com a Rádio AM, cara. A gente parece muito com a Rádio AM, porque se você escuta os podcasts estrangeiros, é só as pessoas conversando, não tem música. Agora aqui no Brasil, pô, ainda mais a gente que bem ou mal tem podcast já faz um bom tempo, a gente sempre viu o pessoal tocar música de fundo, o pessoal coloca música entre o podcast, ele tem muito esse clima de Rádio AM. Sim, e é engraçado, e você teve muito isso também, isso influenciou muito a TV, você teve muitos programas de TV com essa temática do extraordinário, do fantástico, do incrível, né? A gente já citou alguns, a gente poderia citar outros, o programa do Zé do Caixão. Na verdade, embora o Zé do Caixão tenha a sua linguagem muito própria, né? Tinha, né, Você!
Isso, mas ele também bebeu nessa fonte que o Incrível, Fantástico, Extraordinário lançou ali nos anos 40. E é uma coisa interessante, depois as versões para TV, que tinham imagem, tinham atores, dramatização, né? Elas nunca conseguiram ter o mesmo sucesso. Nenhum desses programas de TV inspirado no Incrível, Fantástico, Extraordinário conseguiu ficar 12 anos no ar como o rádio. Porque você tem essa coisa que o rádio tem e hoje o podcast, ele tem esse poder de mexer direto com a imaginação de quem está ouvindo. Você precisa criar na sua cabeça. A literatura faz isso também, todo o quadro. E também tem essa coisa dos efeitos sonoros, da edição de som. Ela é algo muito evocativo e que faz com que a sua imaginação ela corra solta. Estímulo auditivo é um negócio inacreditável, o poder que isso tem. Sugestão na imaginação das pessoas. Então, quando você junta isso com narrativas de teor sobrenatural, de horror e fantástico, o seu cérebro ele fica altamente excitado e ele vai criar toda essa atmosfera e vai completar as lacunas e vai criar a história de horror na sua cabeça. Por isso que o rádio tem esse poder e o True Crime hoje, de repente, né, no podcast tem essa grande apelo. Tem. Não, True Crime é porque as pessoas também adoram ouvir a desgraça alheia, né? Mas eu tava vendo aqui o comentário, Marcos, eu tô acompanhando o chat aqui, viu? Rogério também, boa noite para você, não sei se você tá por aí, mas já tá recebendo nosso boa noite. O Marcos Leno escreveu aqui, Marcos, a minha dica são as gravações do Teatro de Mistério, utilizadas pelo Hélio de Soveral na década de 70 e 80. Basta colocar no Google, Soveral MP3. Opa, anotado, né, o Marcos, anotado. Sim, a gente vai conferir, tenho certeza que deve ser muito bacana, muito interessante, vai que de repente também gera uma conversa da gente mais pra frente, né? Com certeza, né? Legal do que o Marcos mandou. Com certeza. Não, e eu achei fascinante, né, meu? Eu sei que eu tô aqui com umas abas abertas aqui, mas é assim de maneira meio genérica mesmo, né? Eu até vou tocar para vocês aqui, porque claro que esse tipo de evento não é uma parada somente brasileira. A gente está falando há algum tempo, falava já em The Twilight Zone, sobre o que você mencionou, os programas que tinha a participação da Agnes Moorehead, que foi uma grandiosa atriz, né? E o jeito como ela interpretava, que era visceral, né? Aquelas fotos dela de cabeça baixada, né? De testa suada e gritando, era incrível aquilo. Se a gente pensar, o Almirante, de certa forma, ele foi um pouco o Rod Serling brasileiro. Porque do mesmo jeito que o Além da Imaginação virou livro, virou história em quadrinhos, virou série de televisão, o Incrível, Fantástico, Extraordinário, né? Acabou também ele mesmo indo para a TV e gerando outros, digamos, filhos e netos, né? Não, e é bem parecida a trajetória, né, cara? Porque o Incrível, Fantástico, Extraordinário também recebia histórias dos outros, né? E a Cayuga Productions, né, que era a empresa ali que o Rod Serling né, tinha com outras pessoas e tal, também era a mesma coisa. Depois deu um maior problema, né, questão de direitos autorais e tal, porque fazia muito sucesso. Mas a coisa mais engraçada, eu bati no pedestal de novo aqui, coisa mais engraçada realmente era os caras falarem que tinha uma equipe para avaliar o caos que a pessoa conta. Aí a pessoa me conta um caos que ela encontrou com alguém que já morreu, entendeu? Aí fala assim, fulana de Jundiaí, eu estou indo aí no seu endereço para conferir a sua história. Entendeu? Vai que a pessoa fala de alguém vivo, né? Só se for assim. Mas se você pensar, isso também era um negócio muito doido, porque você conta uma história de horror muito bem contada para o público, mas o público ele vai curtir, vai achar interessante. Se você conseguir criar o clima certo, a pessoa vai ficar ali, né? Mas ela vai ainda levar aquilo como uma história. Se você já prepara a pessoa, convencendo a pessoa de que aquele caos é verdadeiro, aí eu acho que nessa para a credulidade do público, aí talvez a pessoa se assuste mais ainda, porque ela fique pensando, isso aí podia acontecer comigo então, né? E vai que a pessoa, por exemplo, não presenciou um evento sobrenatural, mas presenciou uma situação parecida com aquela que o cara tá narrando, que depois vai desencadear um evento sobrenatural. Aí a pessoa fica com a pulga ou
2 pulgas atrás da orelha, né? Que nem aqueles filmes de terror que a gente pega, no começo a credibilidade pra mim já fica que é tipo assim, como é que é? Baseado em fatos reais. Aí você fala, aí complica, né? Porque bagulho de terror, fantasma, possessão demoníaca. Baseado em fatos reais, aí não complica, né? O programa, a gente não falou, ele era semanal. Ele passava todas as terças, às 9h30 da noite. Aí ele falava uns 4 ou 5 causos a cada programa. E era isso. Era esse formato e fez um sucesso muito grande. E o programa fez sucesso no Brasil inteiro. Ele era um programa irradiado a partir do Rio de Janeiro, mas ele fez sucesso no Brasil todo. E mesmo com o Almirante tinha uma relação chegou a ter uma relação meio complicada ali com a direção da rádio, idas e vindas e tudo, mas o programa sempre acabava voltando porque era um grande sucesso. E aí, claro... Não, e é importante comentar que ele teve uma relevância na criação do MIS, né? Do Museu da Imagem e do Som, né? Sim. Como a gente falou, ele nasce ali no início do século XX. Nos anos 20 e 30, e ele é compositor, cantor, como a gente falou, parceiro de Noel Rosa, do Braguinha, do Henrique Brito, né, no grupo musical que eles tinham. E ele era um pesquisador sobre samba, sobre música brasileira, sobre carnaval, sobre música de carnaval. E o que acontece? O cara mantinha um arquivo, tanto de áudio quanto um arquivo de jornalístico, um arquivo de documental muito extenso e muito detalhado. Ele conhecia as pessoas que eram, digamos assim, a fonte, né, daquelas informações. E conheceu pessoalmente, conheceu Raimundo e todo mundo da MPB da época, né, e do samba da época. Já, se não me engano, nos anos 65, se eu não me engano, ele doa esse acervo dele para o Museu da Imagem do Som do Rio, né? E o Museu da Imagem do Som do Rio, com o acervo do Almirante, ele fica, digamos assim, bem anabolizado, né? Enquanto acervo, né? Porque o homem era invejável, né? O acervo dele. Boa. E aí, vamos tocar uns trechinhos aí pra galera acessar? Gente, a partir daqui, vai ficar inclusive no podcast, né? Eu vou tocar uns trechos de uns programas, né? Assim, eu arrumei aqui, para falar para vocês referente a links. Tem como eu passar pelo YouTube, mas o YouTube ele é meio chato com questão de direitos autorais. Tem até coisa da Globo também que podia passar, só que aí ele realmente derruba o vídeo, né? Mas eu tenho aqui por sinal da USP, né? Que a USP patrocina esse site, que é o memoriadamusica.com.br. E tem aqui embaixo a USP e tal, e vários órgãos assim, públicos mesmo, né, que obviamente tem muita coisa que está sendo feita curadoria, né, não sei se foi feita a remasterização, então o áudio pode ter uma qualidade da época, né. Eu escutei esses áudios que estão disponibilizados ali, estão muito bons, viu? Tão bons, então alguém deu uma remasterizada, mas de qualquer maneira eu vou tocar, e o Marcos eu combinei com ele aqui, porque como eu tô gravando pelo streaming, 2 streams ao mesmo tempo, eu gravo passando pra Twitch e também pro canal do YouTube. Aí o Marcos não tem acesso, não é uma parada tipo StreamYard, entendeu? Até porque StreamYard você só pode fazer live pra um lugar só, e eu faço pra 2, né? Então, eu combinei com o Marcos que ele vai pegar deixou a aba aberta e tal, e quando eu for dar o play, eu aviso e ele também escuta. Então, eu vou te passar o link agora aí, tá? Eu vou te passar o link pelo chat, aí quando for dar play, a gente dá play aqui, tu escuta também. Isso. Aí. E aí, senão, tipo assim, até quando eu parar, né, pra tu saber, né? Tem um certo delay, né, de questão de segundo e tal, mas tu tenta acessar esse site que eu te mandei aqui. É o memoriadamusica.com.br, tá? E é exatamente essa publicação do Incrível, Fantástico e Extraordinário. Não sei o nome dos causos, tá? Mas ele conta no começo. Então vamos repassar alguma coisa aqui só para poder tocar para vocês e para ficar no podcast também. Eu acho importante, gente, a gente conhecer essa espécie de coisa, porque a gente só consegue ter uma compreensão
de uma coisa, do que a gente consome hoje, a gente entendendo como é que a cultura, como as coisas evoluíram, entendeu? Que nem cinema, entendeu? Como é que você vai entender o apreço de certas pessoas por certos motes, certo tipo de história, certo formato de filme ou sala de cinema, sabe? Sem você entender o passado. Eu acho que é importante você ter, né, esse cuidado mesmo de tentar entender, né? Eu até comentei, eu quero dar aqui o feedback, caso ela escute, porque tem um texto muito legal aqui que eu vi, eu acabei até pensando que era daquela professora, né, a Laura Logoécio Canepa, só que ela não era dela, era de um cara que ela parece que, tipo, ficou na bancada ali da faculdade para fazer análise e tal, defesa de tese, né? E eu acabei se eu conseguir encontrar o texto, porque eu não consegui achar esse texto aberto para poder fazer a leitura, eu coloco dentro da publicação, tá? De qualquer maneira, eu acho bem interessante tocar para vocês. E tu já acessou aí, Marcos? Já acessei. Já acessou? Tu tá na página então, né? Sim, estou. Ah, desculpa, na verdade tu vai ficar no YouTube, né? Esquece, né? Não é essa página que eu te mandei, né? Tu vai ficar no YouTube e aí tu vai escutar pelo YouTube, não é isso? Marcos? É isso mesmo, vou escutar posso escutar pelo YouTube. Sim. Isso, então ignora essa página então aí, tá? Eu te mandei o link aí, pode fechar e escuta pelo YouTube então, que é melhor, tá? Diga. Não, eu vou escutar caladinho aqui para não gerar eco no microfone, porque, né? É verdade, né? Não, vai ser eco pra ti, tu vai escutar eco, entendeu? Tu vai escutar a tua própria voz várias vezes, mas se tu quiser mutar o teu microfone, tá? Tu muta. Eu vou tocar aqui então, tá? Vou tocar o primeiro aqui. Vou ficar avançando e tal, mas eu aviso quando for parar. Tá bom. Estão ouvindo a Rádio Tupi do Rio de Janeiro em ondas médias e a Rádio Tamoio do Brasil em ondas curtas. Você não acredita no sobrenatural? Então ouça. Parei aqui para perguntar um bagulho. Marcos, tu que tá escutando pelo YouTube, tá estourado esse áudio? Tá muito alto? Pode falar aí. Tá bem alto. Ah, pô, porque tá alto pra mim aqui também, pô. Eu tô ficando surda. Ah, pera aí, então. Deixa eu ajeitar antes de eu continuar, deixa eu mexer. Porque também não quero... Aí o pessoal vai falar que tá baixo lá, tu vai ver. Mas pra mim tá alto também, tá me incomodando. Tá, vou voltar aqui. Incrível! Extraordinário. Um novo programa de Almirante. Redação e efeitos de som de José Mauro. Música de Aldo Taranto. Com Almirante, José Mauro, artistas do Rádio Teatro, efeitos sonoros especiais e grande orquestra. Boa noite, ouvintes de todo o Brasil. Iniciamos hoje uma nova série de programas de assunto até então não explorado de maneira sistemática no rádio, o sobrenatural. De início queremos esclarecer que não cuidaremos aqui de fazer sensacionalismo. Opa. Iremos somente contar, tintim por tintim, os casos espantosos, extraordinários que vocês ouvintes nos queiram enviar. Não há aquele que não tenha uma história dessas no seu repertório. Você que aí está atento ao rádio, já terá de certo observado que numa roda, quando alguém começa a contar um caso qualquer extraordinário, todos os demais têm também um caso, ou mais, e cada qual mais espantoso. Algumas dessas histórias têm explicação racional, outras ficam envoltas em mistério. Nós vamos irradiar umas e outras. Não vamos defender nenhuma tese,
Não pretendemos convencer ninguém da existência ou não de poderes sobrenaturais. Não vamos explorar teses religiosas ou científicas. Vamos simplesmente contar histórias. Sempre que for possível, vamos citar nomes de lugares e de pessoas e datas. Por isso, pedimos a vocês que nos queiram escrever o obséquio de mandarem todas as indicações que assegurem a autenticidade das histórias. Pelo programa de hoje, vocês saberão que tipos de casos nos interessam. Depois venham nos contar os que vocês souberem. Nesta audição de estreia, vocês vão ouvir 4 episódios verdadeiramente espantosos. O da aranha, o do comandante, o do Saci Pererê e o do baile. O que, do Biden? Fantástico, extraordinário. É mais uma produção de Almirante especialmente para Guaraína, o medicamento nacional de conceito universal. Que esta nova série de programa seja do seu agrado e lhe divirta são os votos de Guaraína, a grande amiga da sua tranquilidade e do seu prazer. Não há fantasma mais assustador do que uma dor de dente, de cabeça ou de ouvido. Porra. Livre-se do fantasma da dor com Guaraína, o comprimido que corta a dor e não ataca o coração. Muito bom isso. Aquela horrenda aranha caranguejeira, por incrível que pareça, eu a amava. Esse estranho caso é relatado por Enéas Machado de Assis, que foi durante muito tempo diretor da divisão de rádio e é conhecido broadcaster. Mais tarde, Orígenes Lessa o relata também no seu livro Omelete em Bombaim. Passou-se numa fazenda do interior de São Paulo com um fazendeiro chamado Melo. Conta o fazendeiro que vivia só na sua fazenda e que certa noite, fatigado do labor do dia, deitou-se na rede da varanda e pôs-se a tocar o seu violão. E enquanto tocava, exímio violonista que era, com a face voltada distraidamente para o lado da parede, viu assomar à porta de um buraco uma enorme e horrenda aranha caranguejeira. Instintivamente parou de tocar, ficando alguns instantes indeciso se matava a aranha ou não. A aranha, porém, se deteve. E por não ter mesmo vontade de se levantar da rede, o fazendeiro recomeçou a tocar o violão. Dona Aranha subiu pela parede. E eis que a aranha, deixando o buraco, avança pelo chão em direção à rede, parando afinal a certa distância e ali permanecendo numa estranha atitude. Será que ela saiu do buraco para me ouvir? Sim, era o que dava a entender a caranguejeira, assim postada no chão, embevecida e hipnotizada pela música do violão. O fazendeiro parou de tocar de repente. É que o Marcos está no mute. A aranha voltou para o buraco. E na noite seguinte, prossegue o relato, o fazendeiro recostou-se novamente à rede e pôs-se a tocar o violão. E logo assomou à porta do buraco a medonha caranguejeira. Uma orquestra. Que não havia mais dúvidas, a hipnotizava, avançou até certa distância da rede, ali postando-se a ouvir, como que esquecida de tudo. E conta então o fazendeiro. Desse momento em diante, eu vi naquela aranha de aparência tão repelente uma doce companheira dos meus momentos de solidão. À noite, sozinho, naquela... Que é isso, meu senhor? Por muitas noites, eu ia para a rede com meu violão e me punha a tocar. E ela nunca deixou de vir ouvir-me, elevada como sempre. Eu era o concertista, ela era meu auditório. Cara, essa história tá muito engraçada na minha cabeça. Recebi um amigo e contei-lhe o fato. Ele duvidou. Levei-o então à varanda. Olha, fica prestando atenção naquele buraco. Viu? Repara como virá para perto de mim. Então, ainda tem mais dúvidas? Os caras já entraram com 2 pés na porta, né? O espanto do meu amigo foi grande. E grande também foi o espanto de outras pessoas que outras vezes me visitaram e a quem eu sempre contava o fato, levava à varanda e demonstrava.
A aranha horrenda parecia ter uma alma. Uma alma sonhadora. Cara, que viagem. Muito tempo, até que uma noite, terrível surpresa me estava reservada. Pisado na aranha. E tendo jantado comigo, levei depois para a varanda. Por estar muito fatigado, por distração, ou mesmo por já estar tão habituado com o episódio da aranha, talvez mesmo por já o ter mostrado a tantas pessoas, não preveni o amigo, nada lhe disse a respeito da caranguejeira. Ele assentou-se numa cadeira, eu deitei-me na rede, tomei o violão e comecei a tocar. Que triste, hein? Já tô sabendo o que vai acontecer. Pisar na aranha. Lá estava ela à porta do buraco. E deu-se então um horrível desenlace. Ao avançar a aranha em minha direção... Olha! Uma enorme caranguejeira! Não! Que perigo, hein? Porra, cara, que perigo. Me mataste a aranha. Por quê? Uma caranguejeira desse tamanho já ia avançando para você? Foi como se tivesse morto uma pessoa de minha família. Essa aranha era tudo que tinha nessa fazenda. Minha companheira, meu auditório. Ai, meu Deus. Todas as noites vinha me ouvir ao violão, me admirava. E eu... Ai, ai. Agora estou novamente só. E o fazendeiro arremata assim a sua estranha narrativa. Por dias e meses a fio, senti duramente a morte daquele pequeno monstro que parecia... Ai, eu parei aqui. Marcos. Ô, Marcos, escutou isso? Que coisa mais maravilhosa, cara. Marcos. Caiu a live. Ai, ai, Marcos, cadê você? Sua voz não tá saindo, não. Coitado do cara, pô. A aranha era a plateia dele. Cara, eu não tenho maturidade pra escutar um bagulho como esse que eu tava passando mal de rir aqui, cara. É. O cara assim, como se fosse uma pessoa da sua família, da minha família. Ah, aquela aranha, numa noite de verão. Cara, meu, os caras já entraram com 2 pés na porta, né, Marcos? Já. Que a parada da aranha é do Milariedade isso. Sim, mas você vê como eles, como a gente pôde prestar atenção nas intervenções da orquestra. Como fizeram o barulho da aranha, aquele piu, 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 era aranha. Os atores, né, dando essa carga dramática, né? Uhum. É muito interessante o negócio. Nossa, olha, eu tô rindo. Meu, é que assim, a gente tem que assistir a negócio no contexto em que ele tá inserido, né? Porque é esse tipo de vocabulário, é uma coisa familiar. Vamos lembrar que as pessoas escutavam juntas os programas, né? Uhum. As pessoas iam lá, tipo, família, sentava o rádio, ficava lá no meio, a galera toda assistindo, ouvindo, né? Interagindo, conversando. Olha, o cara tem uma plateia do cara, é uma caranguejeira, o monstro horrível. E o cara fica falando assim, aquele monstro horrível, coitado da caranguejeira, cara. Né? Eu acho que ela até escutava o barulho e falava, que porra de cara tocando Legião Urbana, Renato Russo, brincadeira. Mas de qualquer maneira, cara... Ai, eu tava achando engraçado, porque é muito bem feito e acaba sendo pra gente daqui no futuro, né? Olha só quantos anos depois, acaba até sendo engraçado, né? Uhum. Ah, é muito legal. Tu quer escutar alguma? Quer escolher alguma aí pra gente dar o play? Aí se tiver alguma que tu queira escutar, eu boto no YouTube só o áudio, entendeu? Certo. Não, se você... Mas fala o nome que eu procuro no YouTube, fala. Certo. Tem a do comandante, se eu não me engano. Do comandante? É que eu não vou lembrar o título exato. Já você dá um minutinho que eu encontro. Ó, eu achei aqui, ó. É dessa primeira mesmo, ó. É o último segmento, é Comandante Fantasma. Isso, esse do Comandante Fantasma é legal. Mas é nesse bloco mesmo aqui, você pega e vai ter que adiantar esse áudio lá pro final do Comandante. Porque são 3 histórias, né?
O cara explica que são 3 histórias. Deixa eu ver aqui se tem como colocar pro final. Aguenta aí, gente. Casa de uma família, um rapaz agradou-se de uma moça, dançando com ela toda noite. E agora que eu não sei como é que é, Marcos? Ela não tá separada, é um áudio de 30 minutos. Né? Então complica aqui, deixa eu ver. Tô tentando descolar do Comandante Fantasma. Pera aí. Vê se o YouTube ajuda. Ai, cara, engraçado. O cara-aranha que me amava. Conto do marinheiro incrível, não é esse. Locomotiva fantasma, fantasma do cabo de polícia. Ai, deixa eu ver aqui. Um enterro misterioso. Só tem essa, não tem outra não que tu gosta, não? Não, enterro misterioso é bom também, viu? Cara, vamos ver. Bom, espero que não seja uma... Porque eu percebi uma coisa aqui, gente. São áudios de normalmente 29 minutos, tá? 29, ó. 29 minutos. Então você... pode ser que seja a primeira história, eu não sei, né? Deixa eu só dar um play aqui, peraí. Pô, esse aqui tá mais zoado ainda. Então ouça. Então ouça. Incrível! Incrível! Aí vem a mulher. Fantástico! Extraordinário. Aí vem o brother no final. Extraordinário. Redação e efeitos sonoros de César de Barros Barreto. Um presente de Guaraína. Com o almirante, artistas do rádio teatro, efeitos sonoros especiais e grande... Ô, rapidinho, Marcos. Esse Guaraína, tu vê o cara toma o negócio pra não ter dor de cabeça e não ataca o coração, hein? Tá vendo? Eu tenho... Panaceia pra todos os males. Que beleza, Guaraína. É tipo assim, é que nem, será que é pó de Guaraná? Deve ser, né? E tal, mas tá muito ruim esse daqui. O que a gente pegou, acho que tá remasterizado. Esse aqui tá muito zoado. Mas vamos tentar, vamos ver se é a primeira história do enterro misterioso. Boa noite, ouvinte de todo o Brasil. Esta é a 9ª audição do Incrível, Fantástico e Extraordinário. Como nos programas passados, teremos para hoje mais alguns casos espantosos e verídicos. Dirão vocês que é impossível que algumas dessas histórias tenham realmente sucedido. Mas quem o assegura? Vocês mesmos já terão presenciado ou têm amigos insuspeitíssimos que afirmam já ter presenciado fatos tão ou mais estranhos do que os que desfilam nessas audições. Vocês já terão reparado que quando numa roda alguém começa a contar uma passagem dessas, todos os demais logo acodem com uma história semelhante. Todo mundo quer aumentar. Mais impressionante do que a que abriu o assunto. Com esses programas, nada mais visamos do que formar também uma imensa roda de conversadores. É verdade que nesse caso só nós é que falamos aqui, mas vocês que estão fazendo parte desse imenso círculo podem também tomar parte na palestra, enviando para cá os casos que lhes ocorrerem ao ouvir os que nós contamos cada semana. Em irradiação posterior, então nós cederemos a palavra a vocês, irradiando as histórias que vocês nos enviarem. E vocês verão como seremos fiéis no relato. Verão que não deturpamos uma linha sequer das histórias, que as apresentamos exatamente como vocês as contam aos seus amigos. Como esse programa vive da verdade absoluta, é necessário que enviem o maior número possível de dados. Verdade absoluta. De pessoas, datas, etc., que servirão para comprovar a autenticidade dos casos. Para hoje teremos 4 histórias de fazer pensar. A do enterro misterioso, a do estranho homem que queria construir uma granja, a da Santa Cruz da Encruzilhada Assombrada e a do jogador de palavra. Caraca. Os momentos mais alegres de nossa vida são os que passamos em uma roda de amigos contando casos, recordando fatos passados conosco ou que chegaram até nós através de gerações. Muitas vezes somos obrigados a deixar esta roda de amigos porque uma dor de cabeça nos incomoda. Opa! Isto não acontecerá nunca se estivermos sempre prevenidos com Guaraína, Opa! Medicamento Nacional de Conceito Universal.
Guaraína liquida rapidamente todas as dores de cabeça, de ouvido ou de dente. Caraca. Guaraína. Ouçam, inicialmente, o caso do enterro que só era visto alta noite naquela estrada de Minas Gerais. Oba. Zé do Caixão berra na janela. Caralho, que alto. Ninguém passava por aquele trecho de estrada sem sentir um frio na espinha. Socorro. Conta-nos o ouvinte Joaquim Mendes Monteiro, empregado da Light em Ribeirão das Lajes, que o seu tio, Da Light, Marcos. Mendes, já falecido, residia em um pequeno sítio perto da localidade de Rochedo, no estado de Minas Gerais. Tô abaixando na hora da música que tá insuportável. Naquelas regiões, são muito comuns as estradas velhas e acidentadas, que com o tráfego de pesados carros e bois, através dos anos, vão se abrindo em barrancos de um lado e de outro. Esses barrancos muitas vezes medem alguns metros de altura, transformando-se em verdadeiros morros que tornam escuro o caminho até durante o dia. Pois bem, numa dessas velhas estradas de Minas, aí pelo ano de 1916, havia um trecho batizado com o nome de Barra Danta, e que era considerado Barra Danta? por todo o pessoal das redondezas. Contavam os viajantes que quem passava por Barra Danta E não tomou Guaraína? avistava sempre aquele quadro apavorante. Ora de um lado, ora de outro, pelas ribanceiras da estrada, arrastava-se aquele enterro misterioso, em que o caixão fúnebre era carregado por 4 pessoas, das quais só se distinguiam os vultos vestidos de branco. Pera aí, Marcos, das quais o quê? O que, como é que é? Das quais? Tava tudo vestido de branco, é isso? É, Marcos? Estavam vestidas de branco. Tu leu esse conto aí no livro lá do... Esse livro que você pegou aí é o quê? Das histórias que foram roteirizadas? Não. Não saiu tua voz aqui, não. Acho que tu deve ter... O segundo livro. E nesse, se eu não me engano, esse conto do enterro, não tem esse conto específico do enterro. Ah, tá. Nossa, mas eu tô tendo sofrência aqui porque é um áudio muito zoado esse aqui. Eu achei que esse aqui tá bem ruim mesmo, né, cara? Né? Então eu não sei qual que é. Se tivesse ele naquela listagem que eu te mandei, assim, eu acho que tá mais bem feitinho, né? Mas vamos fazer assim, vamos dar a chance, terminar pelo menos esse do enterro, que aí a gente encerra a live. Porque aqui fica um convite também, né, Marcos? Pra galera ir atrás e escutar, porque eu acho que vale a pena, pô, né? Sim, sem dúvida. Mas vamos ver aqui qual é que é a do enterro, se dá pra entender também, né? Porque tá bem... Eu achei que esse daqui, nesse arquivo, porque tem um site, como eu falei, Memória da TV, ele tem os áudios em qualidade melhor, cara, penso eu, né? Vamos lá, vamos escutar, vamos ver se dá pra escutar esse do enterro, então. O espetáculo era impressionante e chegou a ser visto por centenas de pessoas que voltavam apavoradas do local e que, com as terríveis descrições que faziam da aparição, acabaram conseguindo que ninguém mais se atrevesse a passar de noite por Barra Danta. Certa ocasião, porém, adoeceu gravemente um filho do Joaquim Dias Mendes, tio do ouvinte que nos remeteu este caso. Como o estado do garoto se agravasse, já à noitinha, seu Joaquim disse à esposa: Dórica, eu vou a Rochedo chamar o farmacêutico. Quê? Se ele não puder vir, pelo menos receita os remédios. Não há outro jeito, Joaquim. Cara, não tem de porra nenhuma. Tenha muito cuidado com a assombração quando passar pela Barra Danta. Que assombração que nada. Numa situação dessa, você ainda pensa em fantasma? E ele foi. Mas o fato é que Joaquim, depois de galopar algum tempo pela estrada, ao aproximar-se do trecho tão falado, começou a sentir um certo receio. Principalmente quando, a alguns metros apenas das ribanceiras de Barra Danta, o cavalo estacou de repente. Por que seria aquilo? Cavalo viu fantasma. Alguma coisa?
Joaquim tentou fazê-lo andar, metendo-lhe as esporas. Vamos, cavalo. Mas inútil. O cavalo não se movia do lugar. Alguma coisa estava intimidando o animal, fazendo-o passarinhar. Sem saber por quê, Joaquim sentiu necessidade de olhar para a frente. E então... Olha o cavalo, Marcos. Com os cabelos arrepiados, também ele viu, bem por cima de uma das ribanceiras que ladeavam a estrada, o desfilar do misterioso enterro. Não havia a menor dúvida. Caraca, tá muito. E ele via as pernas vestidas de branco, sem poder distinguir o resto de cada vulto. 4 pessoas carregavam um grande volume estranho, de forma idêntica à de um caixão de defunto. Nessa altura, o cavalo, mordendo o freio, tentava dar meia volta na estrada. Joaquim, coitado do cavalo, um homem corajoso e de músculos rijos, reuniu todas as suas forças, esporeou o animal e, com esse já dominado, subiu pela ribanceira em perseguição do pavoroso cortejo. O cara é foda, hein? E deu-se então aquele fato estranho. À medida que o Joaquim galopava em direção ao grupo de fantasmas, esses também se afastavam como em galope. A perseguição, entretanto... Como assim o cara correu atrás dos fantasmas? Perseguidores e perseguidos tinham deixado a ribanceira, entrando novamente na estrada, em ponto já distante de Barra Danta, e como ali o caminho era menos escuro, desfez-se o mistério. O enterro fantástico estava ali, parado pelo cansaço. E como... Ah, não. Sim, ouvintes. Por mais incrível que pareça, tanto o caixão do defunto como os 4 vultos brancos que o carregavam eram apenas aquele pobre boi que, por capricho da natureza, tinha o corpo inteiramente preto, sustentado por 4 patas inteiramente brancas. Ah, não. Durante o dia se escondia na mata, saindo à noite para pastar à margem da estrada. Quem por ali passasse em hora que coincidisse com o seu habitual passeio, sugestionado pela escuridão, jurava ter visto o tal caixão negro conduzido por 4 vultos brancos que eram as pernas do animal. E assim... Que isso, que é? O boi parece um... Desfez-se a lenda que tanto aterrorizava os habitantes vizinhos de Barra Danta no longínquo ano de 1916. Porra, Marcos, depois dessa daí eu vou até embora, cara. Ô, Marcos, saca só. O cara, entendeu? Tinha uma lenda que tinha um cortejo fúnebre que se passava toda noite. Aí o cara, parece que pelo que eu entendi, morreu o filho do cara, o cara tava indo pro enterro, cuidar de alguma coisa relacionada a isso, né? Porque tava um áudio bem. Aí o cara pegou e me correu atrás do cortejo fúnebre, o cortejo fúnebre começou a correr, era um boi, pô! À noite, quem via a distância, os 4 bois, achavam que eram pessoas... Não, pera, eram 4 bois? Eu entendi que era um boi. 2 bois? Desculpa, Mas, ó, na moral, nem 2 bois parecem um cortejo. Era um boi. E aí eles parecia que eram pessoas carregando um caixão, né? Meu, esse pessoal tá bebendo muito, cara. Não é possível. Tá mesmo, né? A cachaça tava braba, meu. Porra, foi divertido, cara. O problema é que eu não consigo parar de rir ouvindo essas porra. Mas assim, foi divertido, foi engraçado e foi zoado. No final ficou um sabe? Quando dá erro assim, fala, putz, meu, vocês se enganaram, né? Eu queria tocar pra vocês rapidinho também, antes de eu terminar. Ó, até começou a tocar, deixa eu parar. Quando nós gravamos, eu até comecei a falar isso, né, e parei, esqueci. Quando nós gravamos há vários anos atrás o nosso especial de Halloween, né? Porque a gente faz todo ano o nosso especial de Halloween. Esse ano, inclusive, é Colômbia, estamos pesquisando. Mas teve um ano aí que foi Espanha, né, cara? Há muito tempo atrás, né? Sei lá quantos anos faz, 10? Não lembro, Marcos. Mas uma coisa assim, né? Faz tempo. Faz muito tempo.
Aí, eu, na edição, a gente fica inventando, fica bolando e tal. E eu achei esse programa de rádio na época, que é de uma rádio chamada Universal. Não tem nada a ver com a igreja, tá? O nome da Rádio Universal é uma rádio espanhola. E também tem programas de terror. Só que os caras fazem com climaço, assim como é mais moderno, né? Faz aquele clima com vozes, corais assustadores, né? E tal. E eu acho que é mó interessante para colocar como comparativo, porque, sim, tem vários programas. A gente falou que até transmídia, né? Foi para quadrinho, né? Isso daí foi para TV, né? Eu assisti muito e eu recomendo para vocês. Então, aqui quem chegar depois ou quem tá agora, que a gente assistia Caso Especial e tinha a versão lá que era a Pata do Macaco também. Antes dessa versão da Manchete, era muito boa, né? Muito boa. Vocês procurem aí no nosso feed de podcast que eu e o Marcos fizemos uma interpretação, né, Marcos? Um audiodrama, né? E vamos fazer esse ano também, se tudo der certo. Mas aí eu toquei nesse especial de Halloween um segmento muito pequeno dessa rádio Universal. E eu queria que tu escutasse, Marcos, porque eu acho um primor também. Não desmerecendo aqui o incrível, fantástico, extraordinário, que, nossa, eu já virei fã. É muito legal e muito divertido também. Esse Histórias de Terror aqui também é legal, que é dessa rádio espanhola. E é plenamente compreensível, tá? É de 2001, por sinal. Então, se você quiser, eu vou dar o play rapidinho, 4 minutinhos, tá? Uhum. Então, vamos lá, rapidinho, antes da gente encerrar aqui a nossa live aqui e deixando as recomendações, né, gente? Eu vou deixar os links depois. Como vai virar um podcast, vai estar lá dentro do site, tá? Eu vou tocar, vou dar o play. La obscuridad de la noche se presta para vivir extrañas situaciones. Al acercarse el Día de Muertos, estas experiencias sobrenaturales pueden pasarle a cualquiera de nosotros. A mí o a ti que nos escuchas. La muerte. Una historia viva. A ver, por aquí está bien, señor. Dígame, ¿cuánto le debo? Son 25 pesos. Aquí tiene, muchas gracias. Aquella noche del 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, cuando se recuerda a los niños difuntos, caía la lluvia a torrentes. La gente abordaba los taxis para evitar mojarse. El tráfico está insoportable. Ahí hay alguien que ya hizo la parada. Armando se detuvo en Segundo Anillo, entre Colinas del Río y el Panteón. Su pasajera, una pequeña niña que no pasaba de los 10 años, subió al taxi junto con una corriente de aire helado. Buenas noches, ¿a dónde te llevo? Quiero ir con mi mamá. Sí, con tu mamá, pero ¿dónde vive? Oye, ¿viene sola? La pequeña no contestó. Solo dirigía su extraña y vacía mirada hacia la nada por la ventanilla del coche. El taxista notó que aunque la lluvia caía fuerte, su ropa estaba totalmente seca. En sus manos abrazaba con fuerza una pequeña muñeca de trapo, rota, empolvada, llena de lodo y sangre. Oye, niña, ¿a dónde te llevo? Con mi mamá a Guadalupe. Ya, por lo menos sé por dónde vives, al barrio de Guadalupe. Oye, pero tú me dices en qué calle, ¿eh? Sí, llévame con mi mamá. Al entrar al barrio, la niña sonreía al ver los puestos de los muertos y preguntaba al chofer: ¿Te gustan los muertos? Armando sintió que la sangre se le helaba al escuchar esa pregunta, al tiempo que la niña señalaba una antigua casa. Sí, allí vive mi mami. Armando detuvo el taxi en la calle Gómez Farías. Cuando la luz del interior del coche se encendió,
se observó el rostro de la niña. Era impactante. Su rostro sin expresión, sus labios casi negros y sus moretones contrastaban con la palidez de su piel. Su cabello oscuro estaba atado por 2 trenzas desaliñadas que daban marco a su cara. La pequeña, sin decir nada, bajó del auto y entró en aquella casa. Al mismo tiempo que el frío desaparecía, Armando arrancó. Qué cosa tan extraña. Esa niña, qué raro, tan bonita y a la vez tan... ¡Ey! ¿Qué es esto? La muñeca de la niña. Bueno, se la voy a llevar a su casa. Armando regresó. Cuando tocó la puerta de la casa donde había entrado la niña, un hombre no muy joven, con expresión cansada, le abrió. Señor, buenas noches. Oiga, vengo a entregar esta muñeca a una niña que dejé aquí hace un momentito. La dejó olvidada en mi taxi y quise venir a traérsela. No, es que eso no puede ser. La única niña que vi aquí murió atropellada la semana pasada. Caraca. ¿Te gustan los muertos? Radio Universal. Viviendo el Día del Muerto. Caraca, malandro, essa daí foi, hein? ¿Te gustan los muertos, Marcos? ¿Te gusta? Marcos Bafomé. Muito bom, muito bom. Menina, o taxista primeiro já fez errado porque ele pegou uma criança no táxi e criança desacompanhada não pode, né? Aí depois pegou e a menina ficava, te gusta das muertas? Uhum. E aí levou na casa lá e não pagou nada pra ele, foi embora. Esqueceu la muñeca, Marcos. Ai, foi divertido. História de terror, se ninguém fizer besteira, não tem a história, né? Eu já... Tem que fazer uma besteira pra dar a chance do sobrenatural pegar. Eu falo isso direto. Tem que alguém fazer merda, alguém tem que ser idiota, ir pro canto que não é pra ir, porque senão não tem história. Não tem aquela piada, wisdom down the wall. Entendeu? Só o crédito subindo, né? Não tem história, gente, não tem. Mas é isso, gente. Então, isso aqui foi um bate-papo pra conversar um pouco sobre os programas de rádio. Eu tenho certeza que tem uma cacetada de programas de rádio. Esse daqui, vocês veem como dá para entender direitinho, eu vou deixar na publicação, é o Histórias de Terror, que é da Rádio Universal, tá? Que é uma rádio espanhola. E eu também vou deixar o site lá onde tem o Memória da Música, né? Onde tem os programas aí do... Qual é o nome do cara? Almirante? Isso, do Almirante. Do Almirante, né? Mas olha, foi legal e tal, foi divertido. E eu definitivamente eu sou o tipo de audiência que tem que mutar, né? Porque eu fico dando risada, fico falando, né? Então eu sou uma véia caquética mesmo, né? Mas, gente, é isso. Então a gente vem chegando no finalzinho aqui. Antes de eu dar a palavra pro Marcos, né? Pro Marcos se despedir, eu vou sempre dar uns recadinhos no final, lembrando que a gente... Essa semana não, gente, não vamos fazer mais nenhuma live. Eu tô com muita coisa para editar. Aliás, amanhã é feriado, eu vou trabalhar, inclusive. Então, estou muito assoberbada de trabalho, tá? Vai sair esse podcast, a versão em podcast, mas não vão haver mais live, só semana que vem que vai ter live. Mas todos os dias, religiosamente, ó, está saindo o videozinho lá do 31 Dias de Horror. Nós estamos fazendo aqui pro YouTube, todo dia sai, um dia é o Douglas, outro dia é o Marcos, amanhã é o Douglas. Aliás, a recomendação do Douglas de amanhã, gente, ela é sensacional e de um filme crudelíssimo, muito terrível, né? Que a gente já passou por esse podcast que tinha esse filme e foi legal, Douglas, recordar, porque a gente fala no podcast, né, Marcos? São tantos filmes, é tanto papo, que não dá para dar o enfoque suficiente a cada um, né? Como a gente gostaria, né? Então é legal o Douglas recordar o filme que já tá lá, tá aqui na prévia, né? Que é o Cargo 200, né? Sim, parece ser um filme muito interessante, né?
Não, é interessantíssimo. Eu vou assistir com toda certeza também, né? E é isso. Então, quero deixar aqui a recomendação. Por favor, se inscreva aqui no nosso canal do YouTube, tá? A gente está quase chegando a 2.000 inscritos. Não falta muito, gente. Falta o quê? 200 e poucas. Isso é pouquíssimo. Então, quem puder, quem chegar aqui depois e tal, escutar um programa, gostar, ou só você quer apoiar, né, um site, um podcast e tal, que faz um trabalho interessante, que você acha interessante, não deixa de se inscrever, tá? Comentar também, porque aí o algoritmo entende que você tá gostando, né? É meio burro ele, né? Você tem que assistir, tem que comentar, tem que curtir, tem um monte de coisas aí para que o YouTube te repare em ti, né? Então, e a gente também toda semana tá fazendo um podcast especial como esse de hoje aqui. Semana que vem nós vamos fazer uma parada que não vai ser em live. Nós vamos fazer a nossa dramatização do Sorry Wrong Number, né? Olha só que peripécia, talvez fique bom, talvez não fique, mas vamos tentar de qualquer maneira, que é uma história muito famosa, que foi interpretada pela querida Agnes Moorehead. Então vamos tentar, é um conto da Lucille Fletcher, né? O Marcos está fazendo a revisão e tal, inclusive porque a gente só tinha inglês. Mas vamos fazer aí o Sorry Wrong Number e espero que vocês gostem bastante também. Mas como está saindo conteúdo todos os dias, né? Que é por isso que eu estou me atrapalhando, inclusive, porque uma coisa é você editar podcast um hoje, outro daqui a, sei lá, 15 dias, outra coisa é estar todo dia, né? Editando. Então, deem moral pra gente, quem puder dar moral, compartilha a live, assina o nosso feed, procura lá Masmorra Cine, tá? E se você puder e tiver condições, por favor, nos apoie, tá? Nos apoie com o que você puder. A gente pede sempre o pessoal apoiar a partir de R$10, porque as plataformas ficam com uma graninha, né? Se você não tem como apoiar através das plataformas, se você puder fazer um Pix, a gente também aceita. Todo o dinheiro que a gente recebe em doação, ele vai para a Caixa Econômica Federal, a gente junta essa graninha para comprar equipamento, comprar microfone, sabe, resolver as pendengas de pagar o site, né? Ou seja, é dificílimo manter um site, né? Eu até falei no Twitter, assim, para as pessoas, porque eu já tive vários problemas de tipo assim, sabe, você perder todo... Como é que eu posso explicar? Você tem que trocar de site e o backup do site dá problema e você é obrigado a reescrever mais de 400 publicações. Eu já tive que fazer isso, o Marcos sabe disso, né? E mais do que uma vez. Então, dá um puta trabalho, então, manter o site. Eu até falei, a próxima vez que der merda, com perdão do palavrão, no site, eu vou deixar os podcasts liberados pro pessoal no archive e, cara, eu paro de atualizar esse site. Mas, ou seja, uma coisa trabalhosa que ainda é dispendiosa, tá? A gente paga todo mês uma quantia para poder manter os podcasts online. Então, se você puder nos apoiar, eu tô falando sério mesmo, nos apoie, tá? Puder seu apoio mensal, a gente é grato pra caramba pra quem já tá apoiando. Você tem todo o nosso amor, o nosso reconhecimento. E o Marcos ficou devendo uma arte, né, Marcos? Pra gente fazer sorteio, né? Olha lá, tô te cobrando ao vivo aqui. Então, depois o Marcos vai ver se faz uma arte, né? A gente tem uns quadros bem legais aqui, pequenos, né? Que é mais uma recordação pro pessoal poder ter uma lembrancinha. E é isso, né, Marcos? Quer deixar um recado, meu querido? Eu quero que vocês tenham um excelente feriado aí do Dia das Crianças, que vocês todos fiquem muito bem, sem se depararem com assombrações e mortos de violência. Verdade. Né? Dia de Nossa Senhora da Aparecida também, né, para quem é religioso, né, e tal. Já estive em Aparecida, assim, uma cidade fantástica, né, e tal, né, tem o feriado que é capitalista e tem o outro que é da Santa, né, e tal. Calha de ser no mesmo dia. É verdade, é dia de Nossa Senhora Aparecida também. E aí vocês também, quem for religioso também, tenha um excelente feriado, né? Sim. Na padroeira, né? Em todo respeito ao pessoal que, né, é a nossa Santa BR, afinal, né, que foi descoberta aqui nas águas aqui do Brasil. Então, independente do que você creia, né, vamos respeitar, né? E já que é Dia das Crianças, você fez uma recordação boa, né? Porque a gente tem um podcast sensacional, gente. Eu fico recomendando os podcasts, mas é porque vale a pena, são trabalhos únicos. A gente tem um podcast, né, Marcos, conversando sobre o teatro dos contos de fada, né, Marcos? E é
tão legal esse podcast, os vídeos sobre ele, porque a gente fez maior recorte, né? Passou os trechos que a gente gostava, comentou. O Teatro dos Contos de Fada, que era a produção, criação também da Shelley Duvall, era lindo, lindo. Eu acompanhei tanto, gente, com tanto afeto, né? Então, passava na Cultura, amava. Tinha Mick Jagger, Robbie Williams. Nossa, elenco, né? Genial, né, Marcos? Sim, exatamente, era maravilhoso. Era. Fica aqui então a recomendação, gente, dá uma procuradinha no nosso podcast, tem até videocast, você pode colocar aqui no YouTube também, Teatro dos Contos de Fada, que vale a pena, gente, escutar, conversar, recordar, é uma memória tão carinhosa, né? Eu não era criança pequena quando ele passava na TV aqui no Brasil, mas eu mesmo sendo adulta, eu chegava do trabalho cansada e chegava às vezes no horário que estava passando. Aí eu lembro claramente de eu pegar um suco, alguma coisa, sentar e ficar curtindo, sabe? Você também, né, Marcos, né? Muito legal. É isso então, gente. Então fica aqui a recomendação. Deixo para vocês também um ótimo, desejando um ótimo feriado para vocês. Curtam muito, eu sei que tem gente que vai emendar, né? Então espero que vocês aproveitem bastante. Se forem beber, por favor, não dirijam, pelo amor de Deus, né? E cuidado nas praias também, que eu sei que o pessoal se empolga, né, Marcos? Né? E bebe, come muito, mergulha, não faça isso, né? Isso aí causa muitos problemas e muita gente, né, acaba se finando assim. Então, por favor, né, curta, mas curta tipo, de boa, né? Com cuidado e tal. Eu espero que vocês curtam muito, descansem. Eu vou trabalhar, mas também depois que eu trabalhar, estou em casa aqui com os meus amados e vai estar tudo bem também, né? Então é isso, um beijo para vocês e até semana que vem, o próximo podcast. Não esqueça de acompanhar o nosso Mês do Horror, que está sendo todo dia aqui no nosso canal do YouTube. Por favor, tá? Compartilhar, comentar, porque vai deixar todo mundo feliz. Eu, Douglas, Marcos, Felipe, né? Então a gente se encontra semana que vem, né, Marcos? Sim, semana que vem estamos por aí de novo. Beijo, gente. Até mais. Tchau.